pessoas ficam chocadas, e aí é abismante, ficam chocadas com o fato, aferido em pesquisas, e são várias, o fato de que o morador da favela apoia ainda mais a operação policial. A população, de modo geral, apoia. As pessoas não... Em vez de observar o que a pesquisa mostra e estudar o que ela expõe, a turma entra em estado de negação diante desse fato, desse dado da realidade. Algumas questões para tentar entender por que alguém que mora numa favela apoia a operação policial contra o traficante que tomou a favela, que oprime, que tortura. Claro que essa pessoa é contra, mas eu fiquei pensando nesses últimos dias em como resumir isso, esse sentimento. E lembra vocês, conversando com as pessoas, que é o que eu faço. Ando nas ruas, paro na padaria, escuto as conversas, tentando sentir o pulso das pessoas. Eu acho que o cidadão que mora numa favela, ele quer ter, pelo menos, a mesma experiência, relação que eu, que não moro na favela, tenho com a violência. Eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é perigoso, mais perigoso do que outras cidades. Eu estou em área urbana mais exposto à violência do que a maioria das pessoas em áreas urbanas, em cidades complexas como o Rio de Janeiro. Meu lugar não é invejável, mas ele é acessível, certo? É a referência ou a busca que a pessoa que vive na favela pode fazer. A pessoa que vive na favela gostaria de que a violência fosse em suas vidas, na sua vida e na dos seus, que a violência fosse uma possibilidade. A violência, na minha vida e na dos meus, é uma possibilidade, grande e crescente, mas ela é uma possibilidade. É um jogo de dados em que eu tenho muito mais chance de não sofrer violência, ainda que a chance de eu sofrer seja grande e inaceitável. Para o morador da favela, para o morador do Complexo da Penha, das comunidades da Penha, do Alemão, para essas pessoas, a violência é certeza. Para essas pessoas, a violência é abrir a porta de casa. Para essas pessoas, repito, a violência é abrir a porta de casa. Para essas pessoas que moram nas favelas, no Rio de Janeiro, a violência é o seu próprio endereço. É certeza. Como alguém pode achar que essas pessoas, vivendo nesses lugares, não apoiariam o enfraquecimento do torturador, do opressor, do imperador, daquele traficante que tomou o lugar, que perverteu? O cara que mora na favela, ele vê fuzil todo dia. Vê arma todo dia. As crianças veem arma todo dia. Não é exagero. Vem arma todo dia. A violência é. A violência é. É abrir a porta. É uma diferença tremenda. Ninguém quer isso, cara. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Então é óbvio que esse é aquele que mais quer ver a operação policial acontecer. Não que não tenha medo da operação policial. Não que não tenha medo. Tem, claro que tem. De bala perdida. Não que não tenha medo de esculacho policial. Não que não tenha medo de a polícia entrar na sua casa com violência. Mas é que o criminoso entra na sua casa todo dia. Entra na casa das pessoas para se esconder. Impõe terror. Manda as pessoas irem para a rua queimar pneu. Essa é a razão por que as pesquisas mostram esses números. Não deveria haver surpresa para esse ponto, certo? Então, postos aqui alguns pressupostos para o nosso programa, repito aqui, isso que eu vou dizer agora não é informação. É análise, projeção com base na observação da realidade, também da dimensão político-eleitoral. Considerando a legitimidade da operação policial, sem precedentes, a vida na última terça-feira, considerando o fato de o governo do Estado do Rio de Janeiro considerá-la um sucesso, considerando a aprovação a essas operações, como consequência, o crescimento da aprovação do governador do Rio,
da aprovação da política, inexistente, mas da política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro, eu diria ser grande a chance de novas operações como essas, de novas operações como aquela acontecerem nos próximos dias. A menos de ano para a eleição, com o cenário favorável à atividade policial, né, com o governo Lula batendo cabeça, trombando, sem conseguir articular, senão na urgência, tentando entender o que ia acontecer, eu acho bastante provável que novas operações aconteçam. A aprovação à operação A Vida nos complexos da Penha e da Alemão, ela é instigante. Então, se eu tivesse dinheiro para apostar, e se eu apostasse, eu apostaria, e a eleição no horizonte, não se pode esquecer a dimensão eleitoral, os efeitos eleitorais disso. Acho bastante provável que haja novas operações nos próximos dias. De que maneira? Essa operação nos complexos da Penha e do Alemão teve como objeto o Comando Vermelho. Só que a questão das facções no Rio de Janeiro, embora o Comando Vermelho seja a maior força existente, não é exclusivamente o Comando Vermelho. Existe o Terceiro Comando Puro, o TCP, menor, ocupando menos espaços urbanos, mas tendo muito perto dos complexos da Penha e do Alemão uma base gigantesca que se chama, os próprios criminosos, definindo assim, de Complexo de Israel. Vocês já devem ter falado. Ali dentro do Complexo de Israel, incorporou-se, por exemplo, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas, Cidade Alta, algumas comunidades dali. É tudo muito perto. São grupos rivais. E a vida da cidade rolando, né? Então você tem esses complexos, mas tem passando a Avenida Brasil, a linha vermelha, a linha amarela, as principais vias de circulação urbana da sociedade. Se eu projeto que novas operações acontecerão de novo contra o Comando Vermelho, e mais especificamente, de novo nesses complexos da Penha ou do Alemão, ou em busca de algum equilíbrio, porque o outro grupo criminoso, o TCP, por exemplo, ele certamente agora está se articulando, pensando, montando as suas estratégias diante do que consideraria um enfraquecimento do Comando Vermelho. São os inimigos, são facções inimigas. O TCP deve estar pensando agora. O Comando Vermelho tomou um baque muito grande. Seria um bom momento para mim. Como o Estado reagirá a isso, a essa dinâmica complexa? Eu não estou nem falando das milícias, que enfraquecidas também continuam existindo. Havendo novas operações, eu já disse a vocês aqui que o clima está propício, politicamente propício para novas operações em busca dos dividendos eleitorais disso. As operações seriam novamente contra o Comando Vermelho ou mirariam os adversários do Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro?